Viajar para paisagens incríveis pode parecer um sonho impossível para muitas pessoas. Mas e se eu te dissesse que mesmo em 2025 existem destinos incríveis e acessíveis para você explorar? Sim, é possível curtir paisagens incríveis sem estourar o orçamento. Hoje eu vou te levar para conhecer os 10 lugares mais baratos para viajar no Brasil. Mas antes de continuar, já deixa aquele joinha que vai me ajudar muito, se inscreve aqui no canal caso você goste de viagem e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo. Em 10º lugar, eu vou colocar São Paulo. E eu sei que você tá pensando agora que eu sou maluco, que eu não sei nada do que eu tô falando, mas eu vou te explicar o porquê. São Paulo, por mais que seja uma cidade cara, é uma cidade cara pra se viver lá. Mas pra gente que vai visitar não é tão caro assim. Por quê? A gente chega pela rodoviária, chega pelo aeroporto e a gente paga só um bilhete pra chegar em qualquer lugar. Então isso já economiza bastante a questão de transporte. A questão de hospedagem também tem muitas opções baratas. Eu vou deixar algumas passando aqui pelo Airbnb ou pelo Booking. E principalmente se você viajar em mais de uma pessoa. Se você for sozinho, tem algumas opções de hostel. Se você for em dupla ou mais, aí eu recomendo você pegar um hotel ou um Airbnb, porque vai acabar sendo mais barato, né? Vai ter um custo-benefício melhor. Para comer em São Paulo também tem muitas opções boas e baratas. Aliás, o bom de São Paulo é que tem opção para todo mundo. Então se você quer comer bem e barato, tem opções. Se você quiser comer caro e bom, também tem opções. Se você quiser fazer passeios gratuitos, tem opções, como por exemplo, o Parque Ibirapuera, a Avenida Paulista de domingo, alguns museus. Enfim, são muitas opções para você fazer de graça. Eu tenho certeza que se você for para São Paulo com um roteiro meio pronto já, você vai aproveitar muito e vai gastar muito pouco. Vamos lá agora, 9º lugar, Capitólio em Minas Gerais. Mesmo que Capitólio tenha sofrido aquele acidente no ano passado, Capitólio ainda continua sendo um destino muito bonito e bem barato. Seja indo de carro ou seja indo com excursão. Indo de excursão, geralmente saindo de São Paulo ou de Campinas, tem muitas opções. Eu vou deixar algumas passando aqui com preço. E indo de carro acaba sendo melhor para quem tem carro já. Porque você vai ter mais mobilidade, você consegue se hospedar melhor, fazer mais passeios e à noite consegue sair para comer em vários lugares. Eu vou deixar aqui do lado o Qualp, que é um aplicativo que mostra quantos quilômetros a gente vai gastar mais ou menos e quantos litros de gasolina a gente gasta junto com os pedágios. Então acaba ficando mais fácil da gente calcular esse valor. Junto desse gasto, eu vou deixar também mais ou menos os gastos de algumas hospedagens lá, algumas opções das mais baratas, né, até as mais caras. E o preço da comida lá. O que acontece em Capitólio? Tem muitos lugares lá naquela região que é mais turística que você vai pagar, por exemplo, R$50 para comer à vontade. Então, se você é uma pessoa que come bastante, acaba compensando. Se você come menos, tem alguns restaurantes que vai ter por quilo. Então, acaba compensando mais você ir num quilo. O preço dos passeios lá, hoje em dia, varia entre R$20 a R$80, dependendo do passeio. Eu vou deixar uma dica aqui. Se você entrar no site do Parque dos Canyons, você consegue um desconto para comprar o ingresso. Então, se você comprar antes, você acaba ganhando, acho que 20% de desconto, o que fica muito mais barato. Em 8º lugar, eu vou deixar 2 destinos que são da mesma região, que é Pomerode e Vale Europeu. São destinos que você consegue fazer até de bicicleta. A rota do Vale Europeu, você consegue alugar a bicicleta e fazer ela toda de bicicleta. Mas fora isso, tem o aeroporto de Joinville do lado, onde você pode descer lá, alugar um carro e fazer de carro também, caso não queira fazer de bicicleta. Nessa região você come muito bem e os valores dos pratos variam entre R$25 a R$50. A hospedagem fora de outubro é muito mais barata. Por quê? Porque em outubro tem a Oktoberfest que está rolando ali do lado em Blumenau. Então acaba ficando muito mais caro. Mas fora isso, é muito mais barato. Além disso, o Vale Europeu tem gruta, tem cachoeira, tem montanha, tem vista linda, tem comida boa, tem festa maravilhosa. Aqui também eu vou deixar algumas opções de hospedagem que eu achei que são bem mais baratas, né? Bem mais em conta. Em 7º lugar, Lençóis Maranhenses. Para ir para os Lençóis Maranhenses, você tem 2 opções. Você pode contratar uma van para te levar até Barreirinhas, ou você pode alugar um carro e ir até Barreirinhas. Eu recomendo, se você tiver mais de uma pessoa, alugar um carro para ir. Por quê? Porque você vai ter mais mobilidade lá em Barreirinhas depois, caso você queira fazer alguma coisa lá à noite. Mas já avisando, o trânsito de lá é caótico. Os passeios lá variam muito pela época que você está indo. Se você for em julho, a probabilidade de você pegar bem mais caro é maior. Mas se você viajar antes de julho ou depois, desde que não seja antes de maio e nem depois de setembro. Por quê? Porque antes de maio vai estar chovendo e depois de setembro já vai estar bem seco. O preço das agências são mais ou menos esses aqui, ó. Ah, uma coisa.
comer lá em Barreirinhas, né, na região, não é tão barato. Então você vai pagar, em média, por pessoa, 45 a 60 reais por prato. Geralmente, os pratos que são de carne de sol e frango são mais baratos. E os pratos que são de camarão são mais caros. Sexto lugar, Petar. O Petar é um parque que fica localizado em São Paulo, quase na divisa com o Paraná. Ele é um parque muito bonito porque ele é cheio de cavernas e cachoeiras. O Petar ele acaba sendo barato por ter muitas trips saindo de São Paulo para lá e também por ser um lugar fácil de chegar de carro. Você pode ir tanto saindo de Curitiba quanto saindo de São Paulo. Vou deixar aqui quanto que você vai gastar mais ou menos saindo de cada um. Lá também tem muitas opções de hospedagem. Algumas são um pouco mais caras e outras são um pouco mais baratas. Mas, se você vai para aproveitar o parque, você pode pegar uma pousada boa e barata. Eu recomendo você ficar no Petar pelo menos 4 dias. Caso você queira fazer também a Caverna do Diabo, que é bem famosa. Inclusive agora eles estão fazendo a Garganta do Diabo, que é uma trilha que tem dentro da caverna, que leva até uma cachoeira. Eu recomendo fazer, a gente já fez e foi muito legal. Em quinto lugar, eu coloco o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade que é parecida com São Paulo, né? Tem metrô, tem ônibus. É uma cidade muito boa porque é completa, tem tudo que você precisa. Então você vai achar hospedagem boa e barata. Tem diversos hostels perto da praia. Tem diversas pousadas que são baratas. Você não paga para ir na praia. No Rio de Janeiro você também tem várias opções de restaurantes bons e baratos, principalmente se você pedir pelo iFood. Além disso, no Rio de Janeiro tem vários passeios que não são praia. Alguns são gratuitos, outros são pagos, mas todos são muito bons. Como, por exemplo, o Parque Lage, o Jardim Botânico, o Cristo Redentor, a Trilha da Pedra da Gávea, caso você seja aventureiro, é uma trilha de nível difícil. Se você quer uma trilha mais fácil, tem a Trilha da Pedra Bonita. Se você quer uma trilha muito foda que eu fiz, é a trilha do Pico da Tijuca. Ela não é tão difícil e a vista é maravilhosa. Além disso, a noite no Rio de Janeiro ela é muito boa. Se você for na Lapa, por exemplo, você acha balada por 40 reais open bar. Não sei se tem ainda, mas eu já fui nessa aqui, ó. E foi surreal, essa balada é muito boa. Em quarto lugar, eu coloco João Pessoa e Campina Grande. João Pessoa, por mais que seja uma das capitais do Nordeste menos conhecidas, eu achei uma das melhores. Tem muita praia bonita, tem muito lugar bom, tem várias opções de hospedagem bem localizadas, assim. A cidade tem muitas opções de passeio à noite, assim, muitos barzinhos. Além disso, lá no sul da cidade, em Coqueirinhos, tem uma das praias mais bonitas que eu já vi. E um passeio de 4x4 que a gente viu até Tartaruga. Além disso, tem Campina Grande também, que é no mesmo estado. E por mais que eu queira muito te recomendar ir na época de festa junina, essa época acaba sendo bem mais cara. Então, caso você só queira viajar, né, conhecer o lugar, recomendo você ir fora de junho. Top 3 agora, hein? Chegamos no 3. O 3 é a Amazônia. A Amazônia é um destino incrível e mais barato do que você imagina. Caso você queira fazer um passeio para conhecer a selva, para conhecer a Amazônia e conhecer a cultura amazônica, você vai precisar de um pacote de 3 dias no mínimo. O pacote de 3 dias, com tudo incluso, saindo já de Manaus, você vai gastar uma média de R$ 1.450, incluso tudo. Saída de Manaus, barco até a Amazônia, hospedagem, alimentação. Os passeios na Amazônia incluem caminhada na selva, acampamento na selva, caso você queira, stand-up paddle, você vai conhecer a cultura dos ribeirinhos, vai conhecer a fabricação de farinha e ainda vai comer o tambaqui, que é o peixe mais maravilhoso que eu já vi na minha vida. Top 2 de destinos baratos, e esse aqui você não vai acreditar. O meu segundo lugar fica com Maceió. Maceió, por mais que não seja uma cidade tão barata assim, é uma cidade que compensa muito o preço que tem. Por quê? Maceió tem aeroporto, porque em Maceió você tem um transporte de fácil acesso e saindo de Maceió você consegue fazer diversos passeios. Então você pode ir para São Miguel dos Milagres, Maragogi, Praia do Carro Quebrado, Praia do Francês, Praia do Gunga. Ou então, se você não quiser isso, você quiser ficar só na área central, você consegue ficar lá e ainda vai se divertir muito. Pedindo comida pelo iFood, você acaba economizando ao invés de ir em alguns lugares. E cá entre nós, se você tiver opção de escolher entre Maragogi ou outro passeio, eu recomendo um que chama Patachos. E em primeiríssimo lugar, eu vou deixar um destino aqui que eu sempre achei muito barato, embora os ingressos dos atrativos não sejam tão baratos assim, que é uma das coisas que dificulta isso, mas o destino em si ele é muito barato e muito fácil de chegar, que é a Chapada dos Veadeiros. Por que eu falo que a Chapada dos Veadeiros é o meu top 1? Primeiro, pela quantidade de atrativos que tem, pela facilidade de chegar, pela qualidade dos atrativos e da comida. Então, saindo de Brasília, que é a cidade com o aeroporto mais próximo, você tem duas opções. Você pode pegar um transporte
ou alugar um carro caso você esteja em mais de uma pessoa. Eu vou deixar os custos aqui do lado também do Qual. As hospedagens lá em Alto Paraíso, que é a cidade base, elas são bem baratas e a cidade de Alto Paraíso ela é muito boa. Os ingressos dos atrativos na Chapada dos Veadeiros têm, em média, o custo entre R$ 25 e R$ 60 reais por pessoa. Muitos desses passeios são passeios para o dia todo, como, por exemplo, o Complexo Macaquinhos, que são 7 cachoeiras e uma distância de 2 km. A comida da Chapada dos Veadeiros também é muito boa. Você gasta, em média, R$ 40 a R$ 45 reais por pessoa para comer à vontade. E se você quiser viajar com De Carona pelo Mundo, deixa seu comentário aqui, que eu vou te enviar um link com todas as viagens disponíveis para você viajar comigo. Fechou? Valeu e até o próximo!